Fala pessoal, tudo bem? Vocês querem saber um pouco mais sobre o universo digital e as mudanças que isso traz para o nosso mundo, no nosso dia a dia? Chega mais e seja bem-vindo ao Digimundo. Pessoal, primeiramente vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né, do Bitcoin, só para a gente deixar bem claro, né, que tem coisa vindo por aí, movimentação grande, tá? O Bitcoin ele continua lateralizando na faixa aqui dos 19 mil dólares, tá? Isso é incomum. Geralmente, quando isso daqui acontece, existe um movimento muito forte, tá? Tanto para cima, que seria o almejado por todos, quanto para baixo também, tá bom? Vamos ficar atento. O Bitcoin tem que romper essa faixa de preço aqui que eu marquei, né? Que vai aqui entre 20.400 dólares e mais ou menos ali 18.180 dólares, tá? Para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? E vamos falar um pouco, né, sobre o Bitcoin. E existe, segundo aqui uma matéria da Criptofácil, tá? Bitcoin a 100 mil dólares é uma questão de tempo, diz a analista da Bloomberg. Tá? Então vamos lá, como eu falei, tá para acontecer uma movimentação forte do Bitcoin, tá? A gente não sabe ainda, não tem como dizer se é para cima ou para baixo. Eu ainda acredito que o Bitcoin pode vir a cair um pouco mais, tá? Mas a gente não tem como cravar isso, tá? É apenas uma previsão, não dá para dizer uma previsão, né? Mas um conjunto de fatores que pode vir fazer o Bitcoin cair, tá bom? Então vamos lá. O analista sênior do Bloomberg, responsável pelo mercado de commodities, Mike Glone, está otimista com o Bitcoin. Ele afirmou em uma entrevista recente que o Bitcoin está atualmente barato. Por isso, disse que quem não comprar a criptomoeda agora vai se arrepender nos próximos anos, pois é questão de tempo até o Bitcoin chegar a 100 mil. Tá? Então, eu já venho batendo na tecla aqui no canal já tem um bom tempo, falando sobre o sistema anti-inflacionário do Bitcoin. Tá? Então, a tendência é que quanto mais tempo, né, quanto maior tempo que a pessoa tem posse do Bitcoin, lá na frente o lucro vai ser sempre superior àqueles que compram agora e tentam fazer um lucro rápido. Tá? Então, vamos ver aqui o gráfico arco-íris do Bitcoin, onde ele mostra, né, as camadas aqui, as cores. Eles mostram onde o Bitcoin está barato, digamos assim, e onde ele está caro. Um momento para comprar, um momento para vender. E nós podemos observar que atualmente o Bitcoin está ali furando, inclusive, né, essa linha azul, essa faixa azul, que diz que é aonde você deve comprar o ativo, tá bom? E você pode ver que ao longo do tempo ele não erra. Sempre que o Bitcoin entrou nessa faixa azul, ele puxou recuperações incríveis e teve uma margem de lucro, né, para quem investiu nesses momentos, assim, absurdos, tá? Chegando a superar aí os topos históricos. Então, sempre após o Bitcoin passar por essa faixa azul, ele vai buscar bater um topo histórico. Isso o gráfico arco-íris vem mostrando desde a origem do Bitcoin e ele não está falhando, tá? Vocês podem observar que sempre que chega nessa faixa vermelha, o Bitcoin tende a puxar uma correção. Veja nesse período aqui onde ele lateralizou bastante, né? Dentro, não chegou a lateralizar, né? Então, pessoal, esse aqui é o gráfico arco-íris do Bitcoin, tá? Ele mostra o quê? Sempre que o Bitcoin entra nessa faixa azul, tá? Ele está num valor adequado para compra, estaria barato, digamos assim, né? Então, no momento, o Bitcoin encontra-se nessa faixa azul aqui,
onde seria um momento adequado para comprar. Que sempre que ele passou por aqui, ele buscou níveis muito altos de preço, ok? Então, fechando, né, ali, conectando muito bem com a análise lá feita pelo especialista na matéria da Criptofácil, ok? Então, esse gráfico você encontra no Google, só escrever gráfico arco-íris, tá? E ele vai sendo atualizado constantemente e você consegue ver através dele bons momentos ali para compra, tá? E o momento adequado para você sair, tá? Então, eu vou bater mais uma vez em uma outra tecla aqui que eu gosto de falar muito, é o seguinte: não sejam imediatistas. Uma vez que vocês entrem numa operação, aguardem pelo menos ali alguns anos para você sair dela. Por quê? Porque você vai ver na prática esse gráfico arco-íris aqui agindo. E você, se você se basear nele também, vocês também vão ter uma ferramenta onde vocês vão ajudar a tomar a decisão. Qual seria essa decisão? Qual é o melhor momento para sair? Qual é o melhor momento para entrar na operação? Então não deixem de usar as ferramentas que vocês têm no mercado para poder fazer uma boa operação, ok? E pessoal, eu gostaria de entrar no assunto aqui a respeito do nosso futuro, tá? É bem claro que a tecnologia das blockchains, né, elas têm utilidades assim adversas que nós ainda não conseguimos utilizar na sua plenitude, até por um pouco de falta de imaginação, tá? Mas isso vai acontecer a cada dia, cada vez mais as pessoas vão entender a maravilha do sistema blockchain e vão começar a dar aplicações práticas para ela, tá? E assim, por exemplo, é fácil você censurar uma emissora de TV, é fácil você impor sanções econômicas para quem utiliza a moeda fiat, né? Fiat. É fácil você censurar qualquer coisa que você tenha um endereço e tudo mais. Mas você consegue censurar, por exemplo, um canal do YouTube é censurado, tá? Você não consegue fazer a mesma coisa em algo descentralizado. Nós temos aqui uma plataforma chamada a Odyssey, descentralizada e impossível de ser censurada, tá? Então, nós começamos a pensar em quê? Na privacidade, na individualidade, na liberdade, tá? E isso traz a gente para dentro de atualizações do Bitcoin que permitem você fazer as suas transações de forma mais segura, tá? Que foi a última atualização do Bitcoin, a Early. Bitcoin recebe atualização baseada em conectividade, privacidade e segurança, tá? Nós estamos passando aí por um problema. A gente tem até que tomar um pouco de cuidado para falar sobre isso, mas nós estamos passando por um problema político bem conturbado atualmente, onde a gente está vendo muita censura, tá? Isso é inadmissível. A censura ela é sempre prejudicial. A gente tem que ter a liberdade de falar e respeitar as pessoas que pensam diferente da gente. Isso se chama democracia. Se a pessoa veta quem está falando, quem está se expressando em nome da democracia, eu acho que está bem equivocado. A gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, tá? Mas vamos falar de coisas boas. O futuro é o mundo digital. Tanto é que o nome desse canal aqui é em homenagem ao mundo digital. O Digimundo, para quem não sabe, né? Digimundo veio de um desenho chamado Digimon, onde os personagens eles entravam no mundo digital para viver aventuras e tudo mais.
E eu achei bem apropriado, porque o momento que nós estamos vivendo na tecnologia permite isso. Hoje você consegue viver uma vida secundária no mundo digital. Você pode ser quem você quiser, você pode ser um herói, você pode ser um guerreiro, bem, enfim, você pode ser o que você quiser aqui no mundo digital. E para mostrar que a adesão e a aderência, né, as pessoas estão entrando para esse mundo, está aqui que até órgãos governamentais estão se rendendo à tecnologia. A Prefeitura do Rio ensinará blockchain, metaverso e tokenização para a população. Gente, o metaverso permite você fazer muitas coisas no mundo digital, tá? Imagina você não precisar sair de casa para assistir uma aula, mas você se sentir dentro da sala de aula. Você já pensou nisso? O metaverso permite. Você, com óculos de realidade virtual, você pode simplesmente, sentado no teu quarto, estar com outras centenas, milhares de pessoas dentro de uma única sala de aula virtual e assistir a aulas e interagir com diversas pessoas, onde não tem diferença de classe, de, bem, de nada. Você vai se sentar ao lado de milhares de pessoas com o intuito de aprender um ensino ali igual para todos. Isso é possível através do metaverso. Você pode estudar no Rio de Janeiro com pessoas lá do Acre e você conversar e entender um pouco sobre a diferença cultural. Isso vai quebrar barreiras, entendeu? Isso é apenas uma das aplicações do metaverso. Isso é maravilhoso. Então, tá aí espero, né, que esse projeto, essa proposta saia do papel de forma assim com excelência, tá? Porque é uma ideia que realmente vale a pena a gente aplaudir se for bem executado, tá? Lembrando disso. E vamos agora para Curitiba, né? Vereadores de Curitiba aprovam um projeto de criptomoedas e prefeito deve selar futuro. Então, é bem interessante isso daqui porque já existe El Salvador, né, que tem a moeda local, o Bitcoin, e agora a gente está vendo, né, o Estado também se rendendo, aceitando ali criptomoedas para gerar a sua economia. Isso é bem interessante. Ó, os vereadores de Curitiba aprovaram nos últimos dias uma sugestão ao Executivo para o capital do Paraná, para a capital do Paraná aceitar criptomoedas como meio de pagamento para impostos municipais, a exemplo do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, assim, isso é de certa forma até bom, porque as pessoas começam a ter mais contatos, sabe, com as criptomoedas e isso acaba expandindo, divulgando as criptos e as pessoas, quando elas perdem o medo de utilizar a criptomoeda e veem os benefícios, é meio que algo que vicia. Você não deixa de usar nunca mais, porque é tão bom. Você ter uma liberdade de cuidar daquilo que é seu, sem risco de ser usurpado, tá? E é sobre certos riscos que nós vamos falar, né, um pouco mais à frente do vídeo. Veremos. Brasil movimentou mais de 731 bilhões em criptomoedas entre 2021 e 2022, aponta levantamento. Gente, o Brasil está dando um show na adoção de Bitcoin das criptomoedas, tá? Nós hoje somos o sétimo maior país do mundo em movimentações com criptomoedas. Isso é muito legal, muito bom. Dados apontam que brasileiros aplicam em fundos de criptomoedas como forma de investimento especulativo, algo comum em mercados mais desenvolvidos. Tá? O Brasil movimentou cerca de 140 bilhões de dólares em criptomoedas entre julho de 2021 e junho de 2022,
de acordo com dados da plataforma Chainalyst divulgados nesta quinta-feira, dia 20. A plataforma destaca que o país é atualmente o sétimo maior mercado do setor, à frente de outros países da América Latina, como Argentina, Colômbia e México. A região movimentou 562 bilhões no mesmo período. Olha só. E qual é o motivo da América Latina estar utilizando tanto assim as criptomoedas? Olha só. Em outros países da região, os níveis elevados de inflação fizeram com que os investidores optassem mais por stablecoins. Gente, stablecoins são moedas digitais pareadas com moedas fiduciárias. Então, uma das mais famosas é o Tether, que vale $1, sempre vale $1. Então, existem outras, tá? Mas é bem comum as pessoas protegerem seu capital quando uma criptomoeda está oscilando muito em uma stablecoin, porque ela sempre vai valer $1, ok? Também tem o BRL, né, que é o real digital, mas enfim, o Tether é a mais conhecida ainda. Nesses casos, o investimento tem caráter de proteção de flutuações cambiais. Então, quando alguém bota o seu dinheiro na stablecoin, é para poder proteger, como eu falei aqui, o seu dinheiro de flutuações cambiais, uma desvalorização forte, uma oscilação muito forte no mercado. Um dos exemplos é a Argentina, com inflação acumulada de 66%. Gente, o valor da moeda argentina desvalorizou 66%, tá? No ano. No país, 31% das transações financeiras a $1.000 foram feitas com stablecoins, ou seja, eles estão mudando, tá, do peso argentino para o dólar digital, para poder segurar os seus bens, para poder segurar ali o valor daquilo que eles têm, para não sofrerem tanto com o valor da desvalorização, com a consequência da desvalorização do seu dinheiro, ok? E uma coisa também que me agradou muito ver foi o seguinte: jovens ricos perdem confiança em ações e avançam sobre o mercado de criptomoedas, diz Bank of America. Gente, à medida que jovens vêm recebendo ali suas heranças ou começam a investir no mercado, eles agora estão mais ali visando mais o mercado de cripto do que o mercado tradicional. Isso porque a geração atual tem mais familiarização com o mundo digital do que as pessoas mais antigas. É um processo natural, imparável. Então, olha só, indivíduos de 21 a 42 anos com pelo menos 3 milhões em ativos não acreditam mais que um portfólio tradicional de ações irá entregar retornos acima da média e preferem criptos, informa a pesquisa do Bank of America. Jovens ricos das gerações Z e millennial fazem sucesso em redes sociais com o TikTok exibindo seus patrimônios. Mas quando o assunto é a forma como multiplicam seu dinheiro através de investimentos, eles perdem cada vez mais a confiança no mercado tradicional de ações, recorrendo aos criptoativos como principal veículo de geração de riquezas. Olha só mais dados que eles trouxeram aqui. Em meio a este cenário de incerteza econômica, a confiança dos jovens com patrimônio acima de 3 milhões na renda variável estaria se perdendo, de acordo com o Bank of America. A pesquisa do Banco Americano entrevistou 1.052 pessoas com capacidade de investimento de mais de 3 milhões. O resultado foi que os mais jovens alocaram 15% do seu portfólio em criptomoedas. Os mais velhos, por outro lado, alocaram apenas 2%. Tá? Então, isso mostra o crescimento, tá, da confiança dos jovens no Bitcoin, nos criptoativos. Isso daí só faz o mercado se expandir cada vez mais.
mais e mais pessoas preferem colocar o seu dinheiro aonde fica mais seguro, tá? Então, é algo a se pensar, é algo que, somado ao sistema anti-inflacionário do Bitcoin, mostra que quem comprar agora que está barato, tá? Lá na frente, no futuro, vai ter uma surpresa muito agradável com o preço do Bitcoin, ok? E olha só que interessante. Naquela situação que eu falei, onde a gente nem tem tanta criatividade assim para saber como usar as blockchains, existem pessoas que já estão vários passos à frente, né? Desenvolvedores brasileiros propõem alternativa à urna eletrônica e vencem desafio de hackers. Olha que interessante. Eles criaram um sistema blockchain para substituir o voto. Vocês têm noção do que é isso? Eles conseguiram fazer um voto confiável, imutável, antifraude e não vai revelar ali quem votou. Ele mantém a privacidade de quem votou. Tá? Isso seria um avanço inacreditável e eu gostaria muito de ver isso daí na prática. Tá? Parabéns para os desenvolvedores dessa ideia. Tá? Realmente seria um avanço sem igual dentro da política. 300 milhões de pessoas em todo o mundo já utilizam criptomoedas, revela estudo. Então, para você que ainda tem medo, tem receio, pode ficar tranquilo. Mais e mais pessoas estão rompendo a barreira do medo e estão entrando no universo das criptomoedas. Revela a pesquisa. Mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo já utilizam criptomoedas. Tá, gente? Maior quantidade de Bitcoin deixa corretoras desde junho. Isso significa o quê, pessoal? Se você tem uma corretora e faz transações diárias ali de Bitcoins e tudo mais, e desde junho só sai Bitcoin, esse Bitcoin para sair da corretora ele tem que ir para algum lugar. E para onde vai? Gente, quem retira o Bitcoin da corretora está levando para sua carteira, para sua Ledger, para sua Trezor. Para quê? Para guardar. Isso significa que eles estão perdendo interesse em se desfazer dos seus bitcoins. Eles estão acumulando. Se eles estão acumulando, eles acham que o Bitcoin está barato, estão guardando o Bitcoin, aguardando um movimento de alta, tá? Gente, não é dica, não tô dando sinal para vocês comprarem, tá? Mas o seguinte, eu ainda continuo achando que o Bitcoin pode cair um pouco mais, tá? Mas pensando a longo prazo, esse movimento é um indício de que os grandes players já estão se preparando para o próximo ciclo do Bitcoin de alta, tá? Então a gente tem que seguir quem sabe mais do que a gente. Essa dica aí também é boa. Pessoal, eu sei que aqui o meu canal ele é voltado para criptomoedas. Gostaria, né, de ajudar as pessoas que têm menos conhecimento, mas gostariam de aprender um pouco mais sobre criptoativos, a comprar, a vender, como utilizar, tanto trazer utilidades, né, para o sistema blockchain e tudo mais. Mas nós estamos passando por um momento muito delicado que implica diretamente na parte econômica nossa, tá? O mundo, ele gira em torno da economia, é inegável, tá? Eu sou muito favorável a muitas coisas libertárias, tá? Mas eu não acredito que o mundo consiga ser libertário. Eu acho um pouco utópico isso. Então eu também tenho uma tendência maior a ser o quê? De centro-direita, ok? Eu acredito que o melhor para todos nós seria uma ação menos estatal na nossa vida, tá? Quanto
menos poder o Estado tiver sobre nós, melhor é. Mas eu não acredito que a gente consiga viver 100% sem o Estado. Então isso me põe em conflito direto com os pensamentos de esquerda. Bem, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: na hora de votar, vamos pensar, vamos deixar coisas como gênero, cor, entre outras coisas, assim, discurso de ódio, nossa, palavras chulas, isso tudo de lado. Porque no fim das contas o que importa é o quê? O que vai melhorar na minha vida econômica. As pessoas têm falado muito que no tempo do Lula, né, a comida era mais barata. Mas há quanto tempo faz que o Lula saiu da presidência? Ou que o Lula foi presidente? Gente, se você sofrer a ação da inflação por mais de 10 anos, uma inflação a 10%, tá? Nós vamos ter o valor dos alimentos naturalmente mais caros. Se você pagava R$ 3 em algo, uma latinha de refrigerante, lá no governo Lula, ao longo dos anos, com o avanço da inflação, essa latinha vai ter dobrado o valor hoje. Isso independente de quem sentar na cadeira da presidência. Tá? Então não viajem, não pense que na época do Lula eu pagava mais barato. Você pagava mais barato, mas a ação da inflação ao longo do tempo deteriorou o nosso real. Por isso hoje você paga as coisas mais caras. Tá? Eu nunca vi ninguém falar isso aqui na internet, então eu me senti na obrigação de comentar, tá bom? E vamos fazer um exercício. Vamos olhar ao redor. Vamos olhar para os países que estão nos cercando. A América Latina está sendo tomada pelos governos de esquerda. Nós temos exemplos a seguir. É só olhar, vocês estão gostando como a Argentina está vivendo hoje? Eu trouxe aqui algumas situações aqui. Olha esse vídeo. O avanço da esquerda na América Latina. Olha o mapa. Só está faltando ali Brasil, Uruguai e Paraguai. Tá? Basicamente. E aí eu trouxe alguns títulos interessantes para vocês pesquisarem no YouTube. Tá bom? Olha esse. Crise econômica na Argentina. Crise na esquerda e o risco da Argentina quebrar novamente. Uma das maiores crises econômicas da história. As pessoas estão revirando lixo, gente. É isso que vocês querem para a nossa vida? Tá? Crise econômica na Venezuela. As origens da crise na rica Venezuela. Gente, a Venezuela é o país mais rico da América. Tem muito petróleo lá e as pessoas estão passando fome. Relembra o processo que levou a Venezuela à atual crise econômica e política. Olha isso, as pessoas aqui também revirando lixo. Venezuela vive grave crise humanitária e se torna o país mais pobre das Américas. Para onde está indo a riqueza? A esquerda promete algo que ela não cumpre. Ela promete dar coisas para a população, mas na verdade ela tira dinheiro de vocês, tira nosso dinheiro, ok? Crise econômica no Chile. Olha, a deputada chilena fala sobre a situação atual do país sob o governo do esquerdista Gabriel Boric. Presidente esquerdista do Chile destrói a economia do país em menos de um ano. O Chile era um país que estava avançando economicamente, estava muito à frente do Brasil. E em um ano, o presidente de lá quebrou o país. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos repensar. A ideologia, tá, afeta só quem quer se envolver com isso. Agora, a economia afeta todos, sem exceção. Crise econômica em Cuba. Crise econômica em Cuba. Quais medidas econômicas levaram
o país à falência. Será... Ah, tá. Cubana de 87 anos critica a situação em país que vive protestos e crise econômica. Protestos em Cuba se agravam com pandemia e a crise econômica. Ninguém fala isso. Vocês veem isso daí passando no jornal? Não. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa mídia ela é esquerdista. Vamos sair da frente da televisão. Todo mundo tem celular, todo mundo tem computadores. A gente pode pesquisar no YouTube. Vamos fazer um exercício bem legal. Se você tem tendências políticas mais à esquerda, tentem ver canais libertários, que são neutros. Eles vão falar simplesmente a verdade. Eles não apoiam nenhum lado nem o outro. Ok? E se você é de direita, faça o mesmo. Vamos sair das bolhas. Tá? A gente precisa disso. Usar a ferramenta da internet para poder ganhar mais conhecimento que nos auxilie na hora de escolher bem o nosso candidato. Isso vai influenciar muito na nossa vida no futuro, tá? E olha só, proibição de saques no Líbano. Vocês sabiam que no Líbano foi proibido, a população está proibida de sacar o dinheiro dos bancos? Olha isso. Roubou o próprio dinheiro. Essa mulher, ela entrou no banco armada, aqui nessa matéria aqui, ela entrou no banco armada para poder retirar o próprio dinheiro. Ela estava roubando o banco para retirar o próprio dinheiro, gente. Líbano, 10 fatos, curiosidades, ângulo da tragédia. Até que é mais difícil você ver comentários. Ó, o que está acontecendo no Líbano? Contas bancárias bloqueadas. Gente, isso é muito sério. Nós já vivenciamos aqui no Brasil isso. O governo Collor, ele bloqueou o dinheiro na conta poupança das pessoas. A gente já vivenciou, a gente sabe o que é isso. Vocês querem viver isso de novo? É sempre uma possibilidade, meu amigo. Porque a ditadura real não é a ditadura de direita como a mídia vem falando. Ditadura é sempre ruim, seja ela de esquerda ou de direita, tá? Mas não é a direita que fez ou que faz coisas absurdas que nós estamos vendo aqui. Olha isso. Proibição de saques na China. O que está acontecendo com os bancos chineses? Bloqueio de saques. Em meio à crise de pequenos bancos, China reprime protestos com violência. Bancos da China bloqueiam saques e clientes protestam em todo o país. Gente, olha, eu peço encarecidamente a vocês que pensem muito bem, tá? No voto de vocês. Faltam aí uma semana, menos de uma semana, né? Para a gente decidir quem vai ser o presidente do nosso país, tá? A parte econômica deve ser levada muito em consideração. Não vamos deixar o Brasil ficar ou se igualar, né, aos países vizinhos que estão passando por uma crise inacreditável, tá bom? Vamos cuidar do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso é muito importante, tá? E para você, pessoa de bem, independente de quem ganhar a eleição, nós temos sempre um recurso a utilizar, que é a criptomoeda. O único jeito de você não ser bloqueado no seu banco, não ter uma surpresa na hora de sacar o seu dinheiro, é você ser o seu banco, tá? A criptomoeda nasceu para isso, para você se proteger do Estado. Então, não vamos cair na armadilha estatal. Independente de quem sentar na cadeira, tá? Comprem bitcoins, guardem nas suas carteiras. Para quê? Para que você possa utilizar o seu dinheiro da forma que você quiser, com o que você quiser, sem proibições, tá? Existem cartões que descontam as criptomoedas da sua carteira, transformando na moeda vigente ali no país, e você consegue pagar coisas. O ideal seria o quê? Qualquer comércio aceitar
trocar um produto, quero comprar um telefone e eu troco por Bitcoin. Eu poderia pagar por Bitcoin. Esse seria o ideal. Nós ainda não chegamos a esse ponto. Estamos caminhando, tá? Mas enquanto isso não acontece, existem ferramentas. Você passa um cartão e você desconta ali em criptomoedas na mesma hora e você consegue fazer o uso ali do seu ativo sem precisar dos bancos, tá? Então, vamos pensar com carinho. É o futuro de uma nação inteira. Não vamos ser egoístas, vamos pensar economicamente, tá? Se vocês têm viés de esquerda, eu apelo. Pensem nos seus irmãos, então. A economia é o que melhora tudo para todo mundo, tá? Não é discussão sobre gênero, sobre sexo, sobre racismo. Tudo isso pode ser levado em consideração, mas não é algo, não são coisas que definem um presidente, tá? O presidente tem que resolver coisas que estão muito acima disso daí, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre o assunto, tá? Se gostaram, por favor, curtam, comentem o que vocês acharam aí, compartilhem com os amigos, tá? Isso daí faz muito bem pro canal. Então, deixem dicas, tá? Forte abraço, pessoal.